Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 11 de dezembro de 2024, quarta-feira. Amém? Esse hino aqui de introdução é o hino 187 da harpa cristã. É o hino tocado pela orquestra do Titanic quando ele estava afundando. Jesus é lindo. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Estamos vendo aí a natureza carnal de um crente, a carnalidade na vida de um crente. O nosso texto é 1 Coríntios de 3, de 1 a 9. Vamos ler hoje o versículo 8. 1 Coríntios 3, 8 diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém. Paulo, ainda tratando dessa questão da carnalidade do crente, ele vai dar essa ênfase, ainda que a questão do que planta, do que rega, né, do que colhe e tal. Então, nesta afirmação, Paulo ele vai destacar exatamente a importância de cada um ainda. Porque os irmãos de Corinto estavam brigando para ver quem era o mais importante, quem falava mais línguas, tá certo? Quem tinha mais profecia, quem tinha mais revelação. Então, era uma briga terrível, tá certo? Quem pregava melhor, é por aí assim. Tá certo? Então, Paulo vai destacar a importância de cada um. Então, nesse sentido, o que Paulo está nos ensinando, mas é que nós não podemos ter preferência, assim, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Não. Os que são chamados segundo Jesus Cristo têm a mesma importância, no sentido da salvação, tá certo? E cada um tem um chamado específico. No caso aqui, Paulo disse, eu plantei, eu fui a esse que anunciou inicialmente, e Apolo é o que veio depois, está regando e tal. Então, Paulo ele vai destacar isso para que, para que nós não possamos assim, dar preferência para isso ou para aquele, tá certo? Porque isso vai gerar carnalidade, vai gerar divisão na igreja. Você começa a achar que o outro é melhor, você vai humilhar os outros, tá certo? Ou então você se acha que é melhor, vai humilhar os outros. Aí lembrar que é corpo de Cristo, tá certo? Eu não vou nem dizer que parte do corpo eu quero ser para não escandalizar você, tá certo? É isso mesmo, amém. Então, mas Paulo está tratando disso. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um faz o seu trabalho, faz a sua obra. Cada um faz aquilo que Deus deu ali, aquela condição de fazer. E todos são importantes para que não tenha divisão, tá certo? E o versículo 8 vai continuar dizendo assim: E cada um receberá o seu galardão. Ora, é isso. Aquilo que você faz para o reino, você tem seu galardão. Eu quero só destacar uma coisa, tá certo? Não confunda galardão com salvação, tá certo? A salvação é um ato gracioso dado por Cristo pela fé. Você é salvo pela graça. Você crê nele, você está salvo. E, pastor? É, mas o salvo precisa viver como salvo. É salvo pela graça? Precisa viver na graça. Porque se não vive na graça, não tem graça nenhuma, tá certo? Não tem salvação. O que é salvo pela graça vai ter a atitude de quem foi alcançado pela graça de Deus, tá certo? Mas aqui, Paulo está dizendo, e cada um receberá o seu galardão. Ele está falando para os crentes. Mas tu já é crente, o que tu fizer no reino tem galardão para ti, para todos nós. Cada um recebe o seu galardão, tá certo? Mas a salvação não confunda, não. É igual para todos, porque é pela fé. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele vai dizer que cada um recebe pelo seu trabalho. Olha, o reino de Deus é um reino. É um reino que está manifestado na terra através da sua igreja, que infelizmente é tão desunida, né? Ah, Jesus amado. É desunida. Uma besteira que esse pastor André está dizendo aí. Não fale mal de mim, não, rapaz. Ligue para mim, mande eu melhorar a minha interpretação, que eu vou agradecer a Deus. Somos do mesmo corpo, tá certo? Amém? Mas, amados, olha, ele vai dizer que cada um recebe o seu galardão. Em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo é isso mesmo. Não confunda salvação com galardão. É isso que eu quero lhe dizer em primeiro lugar, tá certo? Para que você não confunda as coisas. Mas sabe que aquilo que nós fazemos para o reino, nós teremos recompensa no reino. Esse reino de Jesus é justo, tá certo? Ele não é injusto. Agora, a gente tem cuidado para a gente pensar que está fazendo para o reino e às vezes estamos querendo fazer para nós, né? Eu estou querendo vender, arrancar tudo que tem no bolso dos irmãos, é para você, né? Não é para Deus, não.
Claro que a obra de Deus precisa de financiamento. Como é que eu ia comprar esse celular para gravar esse negócio, né? Então, isso é natural. Não pode é explorar. E o versículo 8 vai terminar dizendo: segundo o seu próprio trabalho, ou seja, o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Esse ensino de Paulo, ele é singular. É uma coisa assim, Paulo é interessante, porque é muito importante o que ele diz aqui. Ele diz, cada um segundo o seu próprio trabalho, ou seja, receberá o seu galardão. Isso, amado, trata-se da importância que cada um crente tem no reino de Deus. Amém? Você tem uma habilidade, ela é importante? É. O outro também tem alguma habilidade que é importante. Porque no reino, o reino ele consiste em muitos tipos de trabalho. Amém? Às vezes tem uma pessoa na igreja aí que ele é só um intercessor e ele nem disse para ninguém que é. Ele só intercede porque sabe que Deus chamou ele para interceder. E ele intercede na calada da noite, orando para que Deus me dê uma palavra de sabedoria para me fazer aqui agora de amanhã. E está lá intercedendo, calado. Mas sabe o que acontece? O dono desse reino está vendo e ele recompensa com um galardão. E aqui na terra também já, e na eternidade com galardão, com posição nesse reino. Amém? Portanto, o que Paulo está nos ensinando, eu acho isso uma coisa muito singular de Paulo, porque ele chama atenção para isso. Qual é o objetivo de Paulo? É que não haja essa carnalidade dentro da igreja. Porque quando nós começamos a dar preferência, começar a achar que eu sou mais importante, isso é carnalidade. O dom que Deus me deu é melhor do que o dom que o outro tem. Isso é carnalidade. Às vezes o dom do outro nem aparece, você nem vê, porque a hospitalidade, ele lhe dá um presente, você nem sabe que isso é hospitalidade, ele acolhe na sua casa, lhe dá comida, lhe dá água, bota uma rede para você se deitar, e você nem percebe que isso é hospitalidade. Agora, não faça isso só com um, não. Principalmente faça com os que precisarem mesmo. Porque se você fizer só com alguns, aí isso é carnalidade também, você está dando preferência. Temos que tratar bem todos, amados. Temos que, assim, olha, eu acho magnífico Paulo, tá certo? A gente vai dizer assim, mas Paulo brigou, não sei. A verdade às vezes precisa ser dita. Mas quem foi que disse que Paulo tinha que ter brigado? E é carnalidade também, irmão. Paulo era carnal como eu e você. Havia uma natureza carnal nele, mas havia um Espírito Santo que habitava e fazia coisas extraordinárias, falava coisas extraordinárias, que até hoje os teólogos tentam entender e ficam aí dizendo umas coisas, tá certo? Eu estou tratando disso aqui nesse versículo 8, quero que você entenda que você é importante no reino de Deus. Seja qual for a função que você exerce, onde você está. Pastor, eu só faço aqui, eu só troco as lâmpadas quando estão queimadas. Eita glória! Isso é gracioso, porque senão eu que já não estou enxergando direito como é que eu ia entrar no escuro, né? Somos importantes, amado, no reino de Deus. Todos nós, sem exceção. É disso que Paulo está tratando, é disso que ele está nos ensinando, tá certo? E o desejo do meu coração é que a igreja de Cristo possa alcançar um nível de espiritualidade que nós possamos fugir da carnalidade. Amém? Eu quero terminar aqui, vou ler Romanos 8, 28, que diz assim, Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Interessante, ó. Ama a Deus. Se você faz por amor a Deus, meu amado, eita glória, é lindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou dando aqui um copo d'água a esse indigente que está passando aqui na minha rua, mas eu estou dando por amor a Deus, por ajudar com graça, não para querer ser, não, mas por amor a Deus, tá certo? Ele vai dizer, por amor a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, cada um de nós temos um objetivo, tá bom? Eu ainda estou tentando entender qual é o meu, mas a proporção que eu vou entendendo, eu vou fazendo alguma coisa, tá bom? E eu entendi que eu deveria conversar com você através desse canal de comunicação para abençoar a tua vida, para a gente refletir junto um pouco mais assim, nos livrar mais um pouco da nossa carnalidade
e buscar uma espiritualidade de maneira que nós possamos, nós, os cristãos, os crentes em Jesus, sem denominação. A denominação é dos homens, tá certo? Cristo é um só. Agora, a fé precisa ser exclusiva nele, tá certo? Eu estou dizendo isso para que nós possamos assim entender. Quando nós entendermos essa condição da importância de cada um dentro do reino, certamente as divisões vão diminuir, porque nós vamos nos valorizar muito mais uns aos outros. Amém? Tenha misericórdia do seu pastor, ore por ele, porque ele faz um esforço danado pela sua vida, eu tenho certeza disso, para que você cresça. O seu objetivo aqui é você que é crente, cresça na graça e no conhecimento das coisas de Deus, como diz 2 Pedro 3,18, que é o último versículo de 2 Pedro. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor nos ajude a não sermos tão carnais. Amém? Escute mais um pouco do hino que foi tocado quando o Titanic estava afundando. É o 187 da harpa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti esteja a graça de Deus. Ele conduz a tua vida e te abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém.